paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, todos vocês que estão me assistindo agora. Hoje, domingo, dia 10 de maio, é o segundo domingo do mês. Comemoramos o Dia das Mães. Quero parabenizar aqui a todas as mamães que estão nos assistindo. Deus abençoe. Nesse dia estaremos orando por vocês, pedindo a Deus um dia feliz e abençoado para todos vocês. E passando essa pandemia, vocês vão receber muitos beijos e abraços, porque vocês merecem. Amém? Vamos lá então? Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição é a lição de número 6. Então as lições que já passamos: a 1, Carta aos Efésios; a 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo; a 3, eleição e predestinação; a lição 4, a iluminação espiritual do crente; a lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E hoje, lição 6, 10 de maio de 2020, a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, versículo 11. E a verdade prática que diz assim: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Amém? Eu desejo a todos que tenham um bom estudo, uma boa aula e uma boa compreensão de mais essa parte da palavra de Deus, onde vamos nos alimentar nessa manhã. Deus abençoe, boa aula e até domingo que vem. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs da Assembleia de Deus, Ministério de São Miguel Paulista. Estamos iniciando mais um vídeo da Escola Dominical aqui da Igreja Sede. Eu, Pastor Márcio, tenho feito esse trabalho, levando em consideração o período de quarentena em que todos estão em casa na medida do possível. Então não podemos fazer a nossa classe de escola na igreja, e assim temos feito esses vídeos para alcançar os irmãos durante esse período, termos as nossas aulas da escola dominical. Estamos estudando nesse trimestre a Epístola aos Efésios. O título, o tema do trimestre é A Igreja Eleita, com base justamente no livro, na Epístola ou Carta aos Efésios, escrita por Paulo. E neste domingo, a nossa lição da escola é a lição número 6, domingo 10 de maio de 2020, com o título A Condição dos Gentios sem Deus. E antes de iniciarmos esta aula, eu quero, neste domingo, fazer uma referência especial ao Dia das Mães, comemorado neste domingo, dia 10 de maio, e quero deixar aqui a minha mensagem de parabéns, de tudo de bom, de bênçãos de Deus, de cuidado e de agradecimento pela vida de todas as mães que têm se dedicado à sua família, aos seus filhos, e sempre dedicado à vida, e nesse período, inclusive agora dessa quarentena, também preocupadas consigo mesmo e mais principalmente com a sua família. E eu quero aqui dar os meus parabéns e dizer a todas as mães da alegria que temos de tê-las em nosso meio, esperando em Deus que vocês sejam muito abençoadas. Só o nosso Deus pode recompensar, pode, assim, retribuir tudo que vocês representam a nós, os filhos em geral, e a toda a igreja. Que Deus seja louvado na vida de cada uma de vocês. E agora, voltando à nossa lição, nós, nessa lição 6,
Vamos continuar no estudo da carta aos Efésios e hoje o tema da lição sobre essa condição dos gentios sem Deus está baseado em somente 2 versículos da carta aos Efésios. Em Efésios, no capítulo 2, os versículos 11 e 12. Podemos até ler rapidamente. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esses 2 versículos são a base do estudo de hoje e eles são a continuação da lição passada, onde estudamos o capítulo 2, dos versículos 1 a 10. Hoje, falando dos versículos 11 e 12, porque eles retratam a condição nossa, humanos, antes de Cristo, antes da salvação, antes de fazermos parte dessa família do corpo de Cristo, dessa família de Deus. Conforme o versículo 11, no versículo 11 diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios. Um destaque nessa lição é esta palavra, lembrai-vos, lembrar. Esse chamado, esta ordem, este apelo de Paulo para lembrar, era chamando a atenção dos crentes aos Efésios do que eles eram antes de conhecer a Cristo, do Evangelho, da sua situação anterior. E isso não vale somente para eles daquela época, para todos nós. É muito importante frisarmos esse ato de lembrar-se de onde viemos. É importante frisar o que nós éramos sem Deus, sem Cristo, sem a salvação. Se nós esquecermos disso, a gente tem a tendência de cair na rotina, achar que tudo é normal e que tudo foi assim, e começamos mais a achar defeito nas coisas, nas pessoas, nos trabalhos, nas atividades. A gente acha defeito em tudo, começa a desvalorizar o que temos, e tudo acontece por não lembrar do que nós éramos antes sem Cristo. Essa lembrança faz com que a gente valorize o trabalho, a obra salvadora de Cristo na nossa vida. E valorize o que temos hoje, valorize o que somos hoje, valorize o destino que Deus está nos dando para o futuro na salvação. Precisamos, em todas as áreas da vida, essa lição de Paulo é muito importante, porque se nós deixarmos as coisas cair na rotina e nós esquecermos do que mudou na nossa vida, em todas as áreas, na família, no trabalho, nos relacionamentos, na igreja, na obra de Deus, na nossa vida espiritual, tudo que a gente esquece o passado e esquece do que foi conosco, quando isso acontece, nós caímos sempre no risco de perder o valor do que temos hoje. As pessoas, elas partem para o caminho da ingratidão, essa é a palavra, ingratidão, quando elas esquecem do seu passado, esquecem do seu estado anterior. Quantas pessoas, às vezes, são beneficiadas por uma boa ação de alguém, por um trabalho, por uma ajuda, por um momento em que a pessoa estava numa situação difícil e alguém lhe ajudou, e depois, quando ela esquece disso que aconteceu, elas cobram. Às vezes, em trabalhos, a gente vê até exemplos, várias situações em que pessoas vieram à igreja, ou mesmo a pessoas particularmente,
dizendo da sua situação desesperadora, pedindo ajuda, pedindo por clemência, pedindo por misericórdia. E às vezes as pessoas com bom coração tentam ajudar e muitas vezes dão emprego, dão uma palavra amiga, dão conselhos, fazem coisas e com o passar do tempo a pessoa esquece o que foi feito, as coisas acabam se resolvendo, a pessoa entra numa outra vida melhor, algo, quando todo o problema passa, e é nessa hora que, quando a pessoa não lembra de onde ele veio, vem a ingratidão. É muito comum ingratidão. Às vezes a pessoa, aquela que foi ajudada, de repente está com um processo na justiça contra quem ele ajudou. E ainda dizendo, eu tenho direito, é o meu direito, eu fui explorado. E não se lembra de onde ele veio. Não se lembra de onde ele foi tirado quando recebeu ajuda. Acontece muito. Na família, quantas vezes a família faz um sacrifício para ajudar um ente, um familiar que estava numa situação muito complicada, a família faz de tudo, quando essa pessoa sai daquela situação, depois de algum tempo, ela está contra toda a família, e dizendo que só exploram, e que só tem interesse, ou mesmo que ninguém entende a pessoa. São tantas as conversas. Dentro da igreja, as pessoas são recebidas, são acolhidas, vêm em situação desesperadora, aí o pastor, os departamentos, a igreja trabalha com a pessoa, ele coloca em atividades, integra, faz tanta coisa, e depois de um tempo está essa pessoa brigando para derrubar outros, para pegar cargos, ou mesmo dizendo, a igreja não tem amor, esse pastor não tem amor, mas esquece de onde saiu. Tudo isso porque a pessoa não faz o que Paulo disse para aqueles crentes em Éfeso. Lembra de onde vocês eram. Não esqueça do que aconteceu. Porque toda vez que a gente lembra de onde a gente saiu, do que foi, a gente tem mais dificuldade de ser ingrato, de desprezar o que foi feito. E por isso Paulo, nesse versículo 11, ele faz esse apelo. Portanto, ou seja, considerando o que Deus fez, lembra nos versículos anteriores que nós estávamos mortos em ofensas e pecados? Ele fala, levando em conta que estava morto e agora fazemos parte do corpo de Cristo, fomos salvos pela graça, tudo isso que Paulo diz, ele diz, olha, então agora lembrem de onde vocês saíram, lembrem-se. E na sequência desse texto, ele diz que lembrai-vos de vós, noutro tempo, éreis gentios na carne. Quando a Bíblia fala em gentios, às vezes a pessoa pode pensar no sentido de hoje, né, que se fala de uma pessoa gentil, uma pessoa amável, uma pessoa educada, mas na Bíblia não era esse sentido. Gentil, na Bíblia, significa uma pessoa que não era judeu. No ponto de vista judaico, existia o judeu e existia o gentil. Quem era gentil? Quem não era judeu. Muito simples. Qualquer pessoa de qualquer povo que não fosse judeu era um gentil. E o que diferenciava um judeu de um gentil? A passagem por um rito chamado circuncisão. Era isso que fazia com que uma pessoa se tornasse um judeu. Ele passava a ser um judeu através da circuncisão, que foi isso implementado desde lá de Abraão, isso foi feito, e essa circuncisão se trata da remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Ou seja, a pele que envolve a glande do órgão sexual, a retirada dessa pele. Também, numa linguagem assim mais próxima do nosso dia a dia, é a chamada cirurgia de fimose. Era isso que era feito. Isso começou lá desde Abraão. E essa cirurgia, esse ato da circuncisão, era feito nas crianças ao 8º dia do nascimento. Todo menino, quando nascia,
ao 8º dia do seu nascimento, ele era levado ao sacerdote, onde era feita uma cerimônia e com isso era realizada a circuncisão. E isso até hoje é feito entre os judeus, porque, volto a dizer, para uma pessoa ser judia, se tornar um judeu, o homem teria que passar pelo ato da circuncisão. A mulher já não aplica isso, a circuncisão é somente aos homens. A mulher basta ou nascer de um judeu, ela já se torna uma judia, ou quando faz parte da família, se casa, ela se torna uma judia. Então, a circuncisão é para os homens, através desse ato cirúrgico realizado no 8º dia após o nascimento da criança, do menino. E esse ato, instituído desde lá de Abraão, tinha um significado de santificação. Santificação, como vocês sabem, significa separação. Uma coisa santificada é algo separado, santificado para Deus, separado para Deus. Veja em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, Israel foi escolhido desde Abraão. Aqui em Êxodo já é reafirmando este compromisso, na época de Moisés, reafirmando com aquele povo. Mas desde a chamada de Abraão, onde Deus prometeu de Abraão surgir uma nação escolhida que ele estaria abençoando, desde ali Deus instituiu com Abraão, com a sua descendência, o ato da circuncisão, que era uma forma física de demonstrar que aquela pessoa, aquele povo estava sendo santificado, separado, dedicado para Deus. Era esse o símbolo, o significado da circuncisão, essa dedicação para Deus. Quando eles, então, dizem que, no versículo 11, que eram gentios na carne, chamados incircuncisão, ou seja, não fez circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos de homens, Paulo estava dizendo o seguinte, lembra que vocês não faziam parte do povo judeu, e não era só questão de nascimento, de nacionalidade, de dizer que eles não nasceram judeus e isso era o problema. Aqui ele estava chamando a atenção que nós, o povo de Éfeso, e por consequência não só o povo de Éfeso, mas todos nós até hoje, nós antes não fazíamos parte do povo separado para Deus. Nós não tínhamos direito a nada de Deus. Nós precisamos lembrar que Deus é que nos buscou, Deus é que nos chamou, Deus é que nos trouxe a salvação. É Deus que fez essa obra. Então, simbolicamente, a circuncisão, o fato de não ser circuncidado, já não importava mais o que Paulo falou pela mão dos homens, significando o seguinte, não é só questão de fazer a circuncisão física, é o sentido de que todo o povo de Éfeso, e mesmo nós, e qualquer um de nós não fazíamos parte da promessa de Deus, de nenhuma promessa, nós não estávamos incluídos na obra, na obra salvadora de Cristo, nós não estávamos incluídos em nenhuma promessa. Isso aconteceu pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que nos deu esse direito, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos colocou. E a gente precisa sempre lembrar
Não somos salvos porque merecemos, não somos salvos porque somos bons, não somos salvos porque temos direito, não somos salvos porque nós exigimos e eu falo, eu ordeno, eu digo e pronto, e acabou, e sou eu que digo e ele tem que me obedecer porque eu sou isso, aquilo. Não, nós não fazíamos parte do povo santificado, separado para Deus. Não havia nada para nós. E nós precisamos lembrar disso. Se Deus mudou a sua vida, se hoje você está onde você está, nos cuidados de Deus, é para a gente lembrar que nós não tínhamos direito a isso. Foi Deus, pela sua misericórdia, que nos buscou, que nos salvou, que fez essa obra na nossa vida. Então, devemos sempre lembrar, nós não fazíamos parte desse povo. E isso que Paulo quis dizer, que nós éramos gentios, não fazíamos parte desse povo da circuncisão, desse ato de separação. Não era porque tinha que se tornar judeu, não foi essa a questão. Mas a questão é que a gente não fazia parte do povo escolhido e separado, dedicado para Deus. Mas mesmo assim, Deus nos buscou. E aí no versículo 12, Paulo então, nesse trabalho de fazer-nos lembrar de como éramos, para poder valorizar o que Deus fez por nós, ele relaciona, no versículo 12, 5, eu diria, desgraças, 5 consequências ou 5 situações que fazia parte do povo de Éfeso e que essas situações aplicáveis também a todos nós até hoje. Antes, sem Deus, sem a salvação, sem Cristo, nós todos tínhamos 5 situações que Paulo relaciona, essas 5 situações mostrando o nosso estado deplorável, a nossa situação péssima. Então, o versículo 12, repetindo ele, diz o seguinte: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse versículo nós podemos separar aí em 5 itens, 5 situações que nós vivíamos antes sem Cristo. Então, vamos lá de novo. E naquele tempo estáveis. 1, sem Cristo. 2, separados da comunidade de Israel. 3, estranhos aos concertos da promessa. 4, não tendo esperança. E 5, sem Deus no mundo. É essa separação direta do versículo que mostra a nossa situação sem Cristo, a nossa situação sem a salvação, o que nós éramos antes e devemos lembrar. É o que Paulo, então, nos alerta aqui. Então vamos ver as 5 situações que nós devemos lembrar. As 5 situações que afetavam os crentes em Éfeso antes da salvação, antes da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e também nós estamos dessa mesma forma. A primeira delas eles estavam sem Cristo. Essa é obviamente a pior de todas as situações. Sem Cristo. Cristo é o único caminho de salvação. É a única forma de nos tirar da condenação eterna. E eles estavam sem Cristo. Antes não havia Cristo para eles. Porque, lembra, não faziam parte daquele povo separado. Obviamente, Cristo, as promessas eram para o povo judeu de um Messias, de um Salvador. E quem era esse Salvador? Cristo. Então, os gentios não tinham uma promessa de um Cristo para eles. Não tinha isso, não tinha. E agora, com a graça, nós passamos a ter Cristo em nossa vida. Então, sem um Salvador, sem um Libertador, é Cristo que transforma as vidas, é Cristo que nos faz outra pessoa, é Cristo que muda o nosso caráter, nossa personalidade, é Cristo que é a razão da vida de todos.
e antes estavam sem Cristo. Os gentios, o pessoal de Éfeso e nós também. Nós precisamos lembrar que antes estávamos sem Cristo. Todos nós, sem Cristo, meus irmãos, hoje em dias tão difíceis, se tem algo que pode e é a nossa esperança, é justamente saber que temos Cristo na nossa vida. E isso, pelo dia a dia, fica uma rotina para nós, achamos que é tudo isso, é normal, parece algo comum, sem valor, mas antes nós precisamos lembrar, lembrem-se de que antes da graça de Deus nos alcançar, nós não tínhamos Cristo. Sem Cristo, nós não somos nada. Sem Cristo, nós não temos chance. Sem Cristo, nós não temos perspectiva. Sem Cristo, nada nos resta. E antes era isso. E precisa lembrar que hoje, se você tem Cristo cuidando de ti, na tua vida, vivendo conosco, cuidando de todos nós, essa bênção não é algo para simplesmente achar, é normal, é obrigação. Não! Isso foi uma bênção que antes nós não tínhamos e agora temos. Então nós precisamos lembrar da nossa condição anterior. Estávamos sem Cristo. A segunda condição. Eles, os gentios, né, o povo de Éfeso, estavam separados da comunidade de Israel. É o que já comentamos. Estavam sem Cristo e separados da comunidade de Israel significa que nós não fazíamos parte do povo escolhido. Aquela frase que Paulo falou sobre a circuncisão é que nós todos, não só o povo daquela época, mas todos nós não estávamos inclusos no plano, que nas promessas, em tudo que foi prometido àquele povo. Existe um povo que está direcionado ou predestinado, como vimos em outra lição, um destino, um alvo, algo que nós vamos chegar, para um povo. E nós antes estávamos sem Cristo e fora da comunidade de Israel, mas agora uma comunidade espiritual. Antes, só quem tinha acesso, quem estava com promessas ou com o destino, estava escolhido por Deus, era Israel. Com Cristo, passou a ser a igreja, que nós já estudamos, passou a ser a igreja. Mas antes, nós não fazíamos parte, quando não separados da comunidade de Israel, o novo Israel de Deus hoje é a igreja. Então, simplesmente nós não fazíamos parte de nada disso. Só que Deus mudou tudo isso, Deus nos deu a condição, criou uma nova comunidade, um novo povo. Esse povo é a igreja. E antes estávamos longe. Antes simplesmente estávamos sós. Não fazíamos parte de nada, fazíamos parte simplesmente de um mundo largado, condenado, um mundo governado por Satanás. E não tínhamos direito às bênçãos de Deus, por não fazermos parte. Precisamos fazer parte hoje o quê? Da igreja salva, remida em Cristo Jesus. E antes você e eu não fazíamos parte. Então hoje, você que está assistindo, você hoje faz parte de uma igreja, louve a Deus por isso. Muitas vezes as pessoas reclamam, só criticam. Irmãos, que bênção que foi! Antes você não tinha esse direito, essa bênção maravilhosa de fazer parte desse povo. Agora, essa igreja é composta por pessoas falhas, pecadores, mas ainda é o povo de Deus. E a bênção, nós estávamos separados da comunidade, que era a comunidade destinada à salvação. Nós não fazíamos parte, mas agora Cristo, nosso Deus, Ele nos colocou dentro, nos enxertou, né? A Bíblia até usa essa expressão, enxertar, dentro do povo de Deus, da salvação. E hoje, irmãos, a gente acostuma com o dia a dia e começa só a igreja ser um ambiente ou de costume, ou de passar tempo, ou de buscar cargos, ou de brigas, ou de crítica. Nada disso faz sentido. Isso é porque não lembramos de onde viemos. Antes nós não tínhamos direito a nada disso, vivíamos
aí livres no sentido não presos, né? Mas presos ao pecado, e vivíamos sem fazer parte dessa comunidade. A comunidade o quê? A igreja de Deus. Então valorize o que você tem hoje. Olha, não temos a oportunidade de ter os cultos por causa dessa pandemia, e que falta faz isso de ter essa interação, de estar perto um dos outros. Faz uma falta tremenda, meu irmão. E se você não sente isso, eu sinto dizer, mas falta alguma coisa, alguma transformação no teu coração, porque nós fazemos parte, aquele que é salvo, ele faz parte da igreja de Deus, ele foi colocado na comunidade de Israel espiritualmente. E antes você não tinha isso, agora hoje você tem essa bênção. Então valorize de onde você saiu, valorize aonde você está hoje. Olhe, lembre desse passado. Então, primeiro, nós estávamos sem Cristo. Sem Cristo, não temos nada. Segundo, estávamos separados da comunidade de Israel, que hoje é a igreja. Estávamos fora do povo de Deus. E o terceiro ponto os gentios eram estranhos às alianças da promessa. Não fazendo parte do povo de Deus, essa expressão estranhos às alianças da promessa significa não conheciam, ignoravam, não tinham conhecimento das promessas, ou também que não eram participantes ou fazendo parte, ou aqueles que teriam direito a essas promessas. Estávamos estranhos, não dava para compartilhar o que Deus prometeu. Ao povo circuncidado, aos judeus, Deus fez promessas lá com Abraão, com Davi, e várias promessas através dos apóstolos, muitas promessas direcionadas ao povo de Deus. E hoje também a igreja, muitas promessas há ao povo de Deus. Jesus mesmo, antes de partir, quantas promessas ele fez de estar conosco, de mandar o Consolador, de, ao pregarmos, ele nos dar o conhecimento, a orientação, de curar, de estender as mãos sobre os enfermos, de haver cura, de haver transformação, de o Senhor cuidar de nós. Quantas coisas Deus tem para o seu povo. Só que antes dessa graça, nós estávamos estranhos às alianças da promessa, ou seja, nós não fazíamos parte, nós não tínhamos direito a tudo que Deus tem para nós. Então, olha só o que nós temos hoje, o que Deus nos deu. E a gente não pode esquecer que antes a gente não tinha nada disso. Hoje é muito comum as pessoas dizerem, você deve declarar, você deve ordenar, porque você é embaixador, você tem direito, você tem que exigir. Exigir o quê, meu irmão e minha irmã? Exigir o quê? Nós devemos lembrar que antes não tínhamos direito a nada, e foi somente a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que nos deu, nos colocou participante das alianças, das promessas. Se alguma coisa podemos fazer hoje, se alguma bênção, se algo recebemos da parte de Deus, é só pela misericórdia do nosso Senhor. Eu não tenho condição de ordenar, ou de dizer, ou de determinar nada, porque eu não tinha direito a nada. Eu tenho que lembrar de onde eu saí, eu não tinha direito a nada, nem eu, nem você. E hoje, qualquer promessa, qualquer aliança, nós devemos agradecer, fazer o fruto e pela fé, utilizar o que Deus tem nos dado, colocar a nossa vida aos cuidados dele, mas sempre lembrando que eu e você não mandamos, não ordenamos nada. Se alguma coisa fazemos, é em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que é o dono de tudo. E eu e você, nós simplesmente fazemos uso da graça, da bênção, do poder que Deus colocou em nossas mãos, mas não porque eu e você somos os donos disso, nada disso. Nós estávamos estranhos às promessas, à aliança, às promessas de Deus. Nós não tínhamos nada disso. Lembre, não tinha, mas hoje você é abençoado, você é guardado, você é protegido por Deus, você está nas mãos de Deus,
E glórias a Deus por isso, e louvamos e conforta o nosso coração por isso. Mas nunca esqueça que você não tinha nada disso, nada, nada, nada. Não é agora que eu faço e aconteço, eu não faço e aconteço nada. Se algo de bom acontece na minha vida é porque o Senhor me tirou de lá, do nada, da onde eu não era ninguém, da onde eu era nada, e me deu essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Foi só a misericórdia e o amor de Deus. O quarto ponto que Paulo diz para a gente lembrar, que eles não tinham esperança. Olha, para quem não tinha Cristo, não fazia parte do povo de Deus e também não tinha as promessas, diante de tudo isso, obviamente, o quarto item é consequência. Não há esperança. Não vê, as pessoas vivem, e hoje você vê muitas pessoas desesperadas, aí sem saber o que fazer, sem saber do amanhã. E eu e você, meus irmãos, nós nos preocupamos, sim, nós nos preocupamos com o nosso dia a dia, com o nosso emprego, com a crise que está acontecendo, com a nossa saúde, é o emprego, é o dinheiro, são os nossos parentes, tantas coisas nos preocupam que é natural preocupar. Mas uma coisa é certa, independente do que aconteça, nós temos a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós temos hoje, e isso eu e você temos, que o Senhor cuida de nós, e tudo o que acontecer está nas mãos e nos cuidados de Deus. E mesmo que essa vida aqui na terra acabe, nós temos a esperança da salvação eterna, de que a hora que findar aqui na terra estaremos nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo, gozando da glória eterna, do descanso eterno, da vida eterna com Ele. E essa esperança nós só temos porque a graça de Deus nos alcançou. E essa graça nos alcançando, temos acesso a tudo isso, mas lembre, que é o que Paulo falou, lembrem-se que nós não tínhamos esperança. Eu vejo hoje, você conhece gente que vive desesperado. Uma coisa é preocupação, que todos nós temos, eu, você, todos nós temos, diante de tudo que está acontecendo, e principalmente nesses últimos dias, preocupação temos. Mas uma coisa que você tem e outros não têm é a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, a esperança nós temos. A esperança do cuidado de Deus nós temos, eu tenho, você tem. Nós temos esperança em Deus. E muitas pessoas não têm isso. É tudo um desespero, é tudo e amanhã, e agora, o que vai ser, o que não vai ser na minha vida, na sua vida, o que vai ser, o que vai acontecer amanhã está nos cuidados de Deus. Eu espero em Deus, você espera em Deus, e isso nós não tínhamos antes. Isso antes, sem a graça de Deus, sem a salvação, ninguém de nós tinha isso. Então louve a Deus e lembre disso, lembre. Quantas vezes você chega em lares onde enfrenta a morte, enfrenta a perda de um ente querido, e aquele desespero, aquela angústia, aquela agonia, a dor da morte, ela afeta os familiares, mas aqueles que têm esperança sabem que um dia vão rever os seus entes queridos na glória. Aqueles que têm a esperança e outros não têm. Lembre que você não tinha essa esperança e agora você tem. E o quinto e último item que Paulo fala para lembrar é que eles estavam sem Deus no mundo. Ora, os gentios, eles tinham muitos deuses. Eles eram politeístas, muitos deuses. Paulo mesmo lá no Areópago, a Bíblia diz que encontrou diversos altares a muitos deuses, a Bíblia relata isso, e a cidade de Éfeso também, conhecida lá pelo templo de Diana, o templo que era uma das maravilhas do mundo antigo, que era muito visitado. Então, deuses eles tinham muitos, mas não é isso que Paulo está se referindo. Ele diz que eles estavam sem o Deus verdadeiro no mundo. Sem Deus no mundo. Eles tinham deuses, mas esses deuses que não podem fazer nada. Agora, o Deus verdadeiro, eles não tinham. Esses não tinham. Eles podiam ter muitos outros, mas não o Deus verdadeiro, aquele que pode, aquele que é todo-poderoso, aquele que é onisciente, onipotente, onipresente, aquele que
era, é e sempre será. Aquele que as suas palavras nunca passarão. Os céus e a terra passam, mas as palavras do nosso Deus não passarão. Os gentios, Éfeso não tinha, e eu e você não tínhamos. Nós não tínhamos Deus na nossa vida, mas agora temos. E nós precisamos lembrar que há um Deus poderoso na minha e na sua vida, hoje, agindo, cuidando de nós. E esse Deus continua agindo simplesmente pela sua graça, sua misericórdia. Só que precisa lembrar que antes nós não tínhamos esse Deus. Há um ditado aí no mundo que diz que todo mundo é filho de Deus? Não. Somente a Bíblia afirma que somente aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo foram feitos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos a Cristo, quando alcançamos a sua salvação. Nós nos tornamos filhos de Deus somente nessa hora. Portanto, meu irmão, minha irmã, não esqueça de onde você saiu, do seu estado anterior. Não esqueça, não é só para... A intenção disso não é para se lamentar, mas é para valorizar o que temos hoje. Então, versículo 12, olha só os 5 itens para não esquecer do que nós não tínhamos. Não é só Éfeso, nós não tínhamos. Nós estávamos sem Cristo, número 1. Número 2, nós estávamos separados da comunidade de Israel. Número 3, nós estávamos estranhos aos concertos da promessa. Número 4, nós não tínhamos esperança. E número 5, nós estávamos sem Deus nesse mundo. Que coisa, que estado terrível que eu e você estávamos. Mas agora tudo isso mudou e na próxima lição falaremos dessa mudança maravilhosa. Que Deus seja louvado por nos tirar desse estado. E eu e você não podemos esquecer. Fique na nossa mente o que Paulo diz. Lembrai-vos de que vocês eram, do que nós éramos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E agora, como sempre, eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus por essa oportunidade. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu falo contigo, Senhor, agradecido por podermos estar compartilhando a Tua palavra. Agradeço, Senhor Deus, por mais esta oportunidade e agradeço pela vida de cada um que está agora, Senhor, ouvindo esta mensagem. Agradeço, Senhor, pela vida de todos os irmãos, toda a igreja. Agradeço por cada um e volto a te pedir, meu Deus, que cuida, que guarda, que protege a todos. Agradeço, Senhor, por nos tirar dessa situação em que meditamos antes, quando não tínhamos Deus, quando estávamos fora da Tua graça, Senhor. Obrigado por ter mudado todo esse quadro. Te peço agora, meu Deus, que entra no lar, na vida de cada um que está ouvindo, Senhor, dando saúde, dando graça, dando o sustento, dando a paz no coração, na sua vida, Senhor, cuidando de todas as formas. E que nós possamos muito em breve superar. Cuida do teu povo e do nosso Brasil, meu Deus, para que nós possamos estar reunidos novamente na tua casa, te louvando e te adorando. Que não seja aqui, mas que possamos um dia estar também na glória contigo. Pai, tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a cada um e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo continue na vida de todos. Deus abençoe.